Nós vamos meditar nesta noite, está no Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Portanto, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. O texto que nós queremos refletir nesta noite tem a ver com a nossa série, voltando ao primeiro amor. Jesus escreve, ou melhor, João escreve a visão que ele teve na ilha de Pátimos, vinda diretamente do Senhor Jesus. E Jesus faz uma série de elogios àquela igreja de Éfeso. Nós já vamos ver aqui com detalhes os elogios, mas ele traz uma advertência: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, o que significa primeiro amor? Por que que Jesus, apesar de elogiar tanto aquela igreja, ele diz que eles haviam perdido o primeiro amor? O que significa primeiro amor? Primeiro amor tem a ver com isso aqui, com essa imagem que vocês estão vendo, né? 2 jovens de bobeira num parque, fazendo graça um para o outro. Isso é primeiro amor. Isso é estar vivendo o primeiro amor. A grande maioria dos que já são casados há alguns anos não fica de bobeira num parque da cidade fazendo isso que eles estão fazendo. Isso é primeiro amor. Primeiro amor é isso. Bom, isso eu faço. Acho que você faz também. Pegar na mão, sentir o outro, andar de mãos dadas. Isso é primeiro amor. Primeiro amor é você estar passeando numa praia fria, que você precisa usar touca, e que você não pode entrar na água, mas tão simplesmente você está bem acompanhado. Isto é primeiro amor. Primeiro amor, quando nós estamos vivendo o primeiro amor faz com que as nossas percepções e sentidos fiquem alterados. E eu digo percepções mesmo, os 5 sentidos, né, que o nosso corpo tem. Todos eles ficam alterados quando nós estamos vivendo o primeiro amor. O primeiro amor, quando você está vivendo o primeiro amor, esse primeiro amor ocupa a sua mente, a minha mente, praticamente 24 horas do dia. Tem uma música que fala isso, né? Está no gatilho aí? Ela diz assim: estou apaixonado e fico pensando em ti a todo instante. É isso mesmo? Estou apaixonado e só
Isso é primeiro amor. Quando você está apaixonado, você fica pensando nele ou nela a todo instante. O primeiro amor, quando ele ocupa a nossa mente, o nosso ser, incontrolavelmente o nosso coração se acelera, as nossas mãos suam, o nosso corpo se agita e a respiração se altera. É a taquicardia lá, é isso? Aquela aceleração no coração. Isso é viver o primeiro amor. Primeiro amor, quando nós estamos passando, vivenciando, ocorrem processos cerebrais involuntários e incontroláveis. Você não pode controlar. Você simplesmente sente. Isso é primeiro amor. Primeiro amor, as reações químicas no cérebro, causam um certo vício na pessoa desejada. Quando você está apaixonado, você parece que fica viciado. Existe uma química no seu cérebro, há uma liberação de dopamina e outros hormônios da alegria, do prazer, que você fica só pensando na pessoa. Você tem também a alegria, né? Você tem um olhar fixo naquela pessoa, você tem... me ajuda aí, por favor. Você pensa na pessoa toda hora, quando está perto da pessoa, você fica alegre, você simplesmente, você fica cheio de felicidade ao encontrar com a pessoa que você está apaixonado. Você põe um tapa-olho, né, como o jumento, e você só tem olhos para a pessoa, você só olha para aquela pessoa, parece que todas as mulheres ficaram feias, ou se você está apaixonado por um homem, todos os outros ficaram feios. Isso é viver o primeiro amor. E a ciência também diz que a paixão geralmente ocorre devido a um perfil químico encontrado no outro que irá complementar o seu. Eu duvido que alguém aqui tenha casado com uma pessoa que não goste do seu cheiro ou do cheiro dela. Duvido. Começa por aí. Até nisso nós somos atraídos na outra pessoa. Porque a outra pessoa nos complementa. Isso é viver o primeiro amor. Essa imagem reflete bem uma pessoa que está vivendo o primeiro amor. Um dia de frio, uma praia, não tem muito o que fazer, mas a alegria está na mente e no coração. Queridos, na Bíblia, nós vemos pessoas que viviam o primeiro amor. Eu quero citar algumas delas. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Olha só, parece que é um homem apaixonado por uma mulher, dizendo isso. A minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja. Quem disse isso? Quem disse isso? Sopraram aqui. Davi. Davi disse isso: a minha alma tem sede de Deus, e o meu corpo te deseja como uma terra seca e árida. Estava apaixonado por Deus. Um outro personagem bíblico disse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem disse? Quem disseram? Pedro e João. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, porque antes importa obedecer a Deus do que vocês.
Só pode dizer isso alguém que está completamente absorvido por Deus, está apaixonado, está amando, e este amor sai pelos poros, porque eles colocaram a sua própria vida em risco ao dizer essas palavras. Um outro personagem bíblico: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, bendito seja o Senhor. Quem disse isso? Quem disse isso tinha uma plena consciência do que Deus representava na sua vida. Jó havia perdido tudo que ele tinha, todos os seus filhos, toda a sua riqueza, toda a sua pompa e circunstância, e ele disse: bendito seja o Senhor. Isso é viver o primeiro amor, esse amor apaixonado por Deus. E mais um, ele disse assim: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quem disse estas palavras? Paulo. O mesmo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por amar a Jesus sobre todas as coisas, Paulo anulou-se a si mesmo para abraçar o Salvador de sua vida. Ele disse: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somente alguém que está apaixonado, completamente envolvido nesse amor, fala e vive tais palavras. Então, o que significa viver ou estar vivendo um primeiro amor? Significa estar apaixonado. Isto é viver um primeiro amor. Eu não quero entrar aqui na diferença de amor e paixão, não é o tema dessa noite. Mas eu estou falando aqui de um amor, mas um amor apaixonado. Um amor apaixonado. Pode ser que a paixão não contenha o amor e vice-versa. Mas eu estou falando dos dois elementos, do amor, mas não um amor frio, um amor apaixonado. No entanto, Jesus trouxe uma palavra àquela igreja, dizendo exatamente as suas qualidades, mas também que aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E note bem, porque serve muito bem para mim e para você nesta noite. Porque aquela igreja, queridos, era uma igreja fiel. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Quantas coisas nós tiramos desse texto? Olha só, a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. Jesus estava dizendo: olha, parabéns, vocês são trabalhadores, vocês arregaçam as mangas, vocês fazem aí o que os jovens fizeram, aquele mutirão, vocês estão envolvidos nos ministérios, glória a Deus, vocês são perseverantes, vocês mantêm uma constância. Aliás, nós estamos vivendo uma geração que alguns chamam de geração W. A geração W é assim: altos e baixos. Vem um domingo, falta outro. Vem um domingo, falta outro, vem outro, depois falta outro. Dá o dízimo um mês, depois 1, 2, 3 meses sem dar, depois dá. Geração Y. Essa igreja de Éfeso não. Essa igreja era
Ponta firme. Eles eram perseverantes. Eles não aceitam a maldade, eles estavam colocando para fora os homens maus daquela igreja. E eles estavam também desmascarando a falsidade. Havia umas pessoas lá que falavam mais alto, bancavam o espiritual, oravam em línguas, falavam, ó, Deus me revelou. E eles falam, não, vocês são falsos, isso aí é casca. Vocês são lobos infiltrados aqui, fora, sai daqui. São falsos apóstolos. Que aliás estão cheios, está cheio hoje. E aí Jesus continua e diz, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Vocês deram testemunho, vocês foram mártires, vocês foram martirizados, vocês sofreram por causa do meu nome e vocês suportaram. Parabéns. E vocês não desanimaram. Parabéns. E havia mais uma coisa ainda que Jesus elogia na igreja de Éfeso. É que eles eram contra as obras dos nicolaítas. Tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas misturavam o culto religioso com a imoralidade sexual, adotando uma prática pagã dos templos lá de Diana dos Efésios. Sacerdotisas se prostituíam no altar, e havia alguns cristãos também que faziam essa orgia, e como se estivesse fazendo tudo para Deus, enquanto os pagãos faziam para os seus deuses, os cristãos faziam para o Deus verdadeiro. E a igreja de Éfeso também repudiou essa prática. Portanto, Jesus estava elogiando os efésios, porque eles abominavam a imoralidade. Queridos, a igreja de Éfeso, 10. Sim ou não? 9,5? 9,9? Só que no meio do texto, Jesus traz uma advertência. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês perderam a sua paixão por mim. Vocês são muito bons, vocês são perseverantes, vocês têm uma reta doutrina, mas vocês deixaram o primeiro amor. Isso eu tenho contra ti. Era a observação de Jesus. Então nessa noite, eu pergunto para você, você teve um encontro com Jesus num determinado momento da sua vida. Jesus foi alguém totalmente novo na sua vida. Jesus foi alguém que te surpreendeu. Talvez você vivesse uma vida totalmente alienada de Deus. Você jamais pensaria em ser crente, digamos assim, no popular. E num determinado momento da sua vida, Jesus te surpreende. Jesus te atrai. Jesus te faz apaixonar por Ele. Jesus te faz dizer sim para Ele, como se fosse um casamento no altar. Ele entra na sua vida. Você é dele, Ele é teu. O que faltava na sua vida, Jesus completou, como nós falamos aqui sobre a paixão, da química. E você quer falar de Jesus pelos poros. Se não tiver ninguém para pregar, você prega para o poste. Todos nós passamos por esse período, eu passei. Tem uma testemunha aqui hoje. Da época da minha juventude, meus 20 e poucos anos,
Nós ficávamos em frente à igreja até meia-noite, 1 hora, conversando sobre coisas espirituais. Não era sobre futebol. Era sobre coisas espirituais. Havia um fogo no nosso coração. Nós queríamos ver a igreja saindo gente pela janela. Nós queríamos mudar o bairro do Jardim São Marcos. Nós queríamos fazer projetos sociais. Estou saindo fora aqui da câmera. Deixa eu voltar para cá. Precisamos de alguém para operar a câmera aqui. Pode se voluntariar. Tá? Só dá o nome lá na saída. Então, isto era o primeiro amor. Quando nós nos encontramos com Jesus. Ou melhor, quando Ele nos encontrou. Porque é Ele que nos atrai. É Ele que nos ama primeiro. E Ele nos leva a amá-lo. Então eu pergunto nesta noite, qual é o nível, você que já é cristão batizado, qual é o nível, como está o nível do teu primeiro amor? E aí Jesus traz uma palavra para aquela igreja voltar ao primeiro amor. Jesus dá alguns passos para que essa igreja volte a ter aquele amor fervoroso por Jesus. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeira coisa é lembrar-se. Quantos estão aqui nesta noite? Ou não estão aqui nesta noite, que pegaram o seu Fusca, talvez você, ou Dacir, o seu Fusca, sua Brasília, sua Belina, e enfiou naquele barro, daquela ladeira do Jardim Lopes de Oliveira, que era um mato, nas tardes de domingo, para evangelizar aquelas crianças pobres, aquele povo da periferia, o qual vocês não esperavam nenhum retorno. Isto era primeiro amor. Isto era primeiro amor. Olhando aqui para o meu casal amigo aqui, a Egli que está aqui também, minha esposa, quando nós íamos para a escola bíblica dominical, quando às 2:30 da tarde, nos reuníamos em frente ao 8º IPI, num sol de rachar, e subíamos a favela do Jardim Lilu, que hoje é o Jardim Ipiranga. E ali nós levávamos uma caixa de som desse tamanho, uma caixa amplificada, 2 microfones, um violão que a Egli tocava, e um presbítero que ia para pregar. E às 3 horas nós estávamos embaixo da mangueira do Jardim Ipiranga, louvando a Deus e pregando o Evangelho no ar livre. Estou falando que essa técnica deve voltar hoje. Essa técnica já passou. A maneira de evangelizar hoje é diferente. Numa das vezes que nós chegamos lá, no Jardim Lilu, ocorreu um tiroteio. Nós estávamos descarregando a caixa. E um homem assim, a queima-roupa, daqui no Estevão. Pá! 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 O outro homem caiu e ele correu. Eu corri no orelhão, tinha um orelhão da Telesp, liguei para o 190, né? E não soube dizer qual foi o fim daquele homem, se morreu ou se não morreu. Mas queridos, quem faz isto hoje? No conforto que nós temos da nossa casa. Quem está interessado em fazer uma loucura dessa? Nós não fazemos porque perdemos o primeiro amor. Porque se estivéssemos Jesus saindo pelos nossos poros, não precisávamos fazer isso, mas outras coisas nós estaríamos fazendo para levar Jesus ao coração do perdido. Então a primeira coisa é lembrar-se, olha, eu já passei por isso, nós já passamos por isso.
Onde? Lembra-te onde caíste. John Bunyan, autor de O Peregrino, diz: a percepção de quem tem havido declínio, a admissão de que tem havido lapso, é o primeiro passo de volta ao estado original. Então olhe para os seus primeiros passos na fé. Volte os teus olhos para Jesus. Você pode viver daquela maneira novamente. E Jesus disse para aquela igreja: lembra-te de onde caíste. E queridos, eles caíram, olha só que coisa interessante. Eles caíram apesar da ortodoxia, ou seja, da doutrina reta, de serem apologistas, defendiam a verdade. Eles tinham um trabalho sacrificial e havia lealdade. Havia lealdade naquela igreja. Era uma igreja que você não poderia acusar de ser, tipo assim, sabe, essas que ficam manipulando as pessoas. Aliás, esta semana eu estava cortando o meu cabelo e passou um carro de som. Se você sofre de depressão, nós temos a cura em 3 dias para você. Você vai participar da reunião de 3 dias. Eu falei: meu Deus do céu, prenda esse carro. Como é que você cura uma depressão em 3 dias? É uma mentira. Essa igreja não. Essa igreja pregava a verdade e zelava pela reta doutrina. Queridos, isto não é suficiente. Ser uma igreja bíblica não é suficiente. Eu vou dizer para os maridos aqui: olha, você pode ser fiel à sua esposa, nunca ter adulterado, nunca ter traído, nunca ter feito nada de errado. Você pode ser um cara honesto, você paga suas contas, você compartilha com a sua esposa, né? Você não tem nada que desabone. Mas se você faz todas as coisas certas sem amor, tem graça? Não tem. Você pode ser dizimista, você pode frequentar o culto todos os domingos, você pode dar aula na escola dominical, você pode ser um crente perfeito. Mas ainda eu e você, nós corremos o risco de sermos religiosos. Porque falta o principal. Lembra que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13? Posso dar os meus bens para os pobres, posso morrer, posso fazer isso, posso orar em línguas, posso bancar o espiritual. Se eu não tiver amor, eu sou como um sino que bate, não tem valor nenhum. Se eu venho mecanicamente à igreja, porque eu fui criado na igreja e eu fui criado na igreja, não faz sentido. Não faz sentido. Você pode ser um bom crente e Jesus pode estar dizendo assim: ó, você perdeu o primeiro amor. O segundo passo é arrepende-te. E arrependimento, queridos, é mudança de mente, metanoia. Mas não é só mudança intelectual, é uma mudança que desce da mente e vem até o nosso coração, vem até as nossas entranhas, faz o nosso coração palpitar novamente, faz o nosso corpo estremecer. É um arrependimento que impulsiona, é um arrependimento que persuade, é um arrependimento que empurra para que nós voltemos às primeiras obras. Não basta lembrar e falar: puxa, é verdade, né? Puxa, eu estou muito acomodado no que eu era e o que eu sou hoje, nossa, não é nem metade do cristão que eu era no começo.
Isso não é arrependimento. Arrependimento é você falar: Jesus, o Senhor é tão magnífico, o Senhor é tão especial, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão amoroso. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Eu estou sendo tão mesquinho, tão frio. Misericórdia de mim, Senhor. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Mas pastor, eu estou fazendo as obras, eu estou. Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Aquela igreja não abandonou as obras. Jesus elogiou exatamente o labor sacrificial daquele povo. Mas é aquela espontaneidade, é aquela alegria, é aquela dedicação, é aquela paixão, é aquela leveza. Vou falar para vocês aqui do coral. Se participar do coral é um peso, não serve. Se para eu pregar é um peso, não serve. Se você vir para a igreja é um peso, não serve. Mas eu cumpri, eu fui na igreja. Não vale. Não é assim, a motivação precisa ser outra. Jesus quer espontaneidade, Ele quer alegria, Ele quer leveza, Ele quer paixão. É muito diferente, muito diferente. E volta à prática das primeiras obras, as quais nós fazíamos com fervor, com alegria. Amém?